Clube europeu quer tirar jogador do São Paulo. Bora falar muito sobre o mercado da bola. Tem grana pingando nos cofres do São Paulo. Vamos falar muito sobre a grande vitória do Tricolor ontem para cima do Fluminense, 3-1. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilo, parceiro? Então vamos embora aí para as notícias do São Paulo. Vamos começar falando sobre o jogo ontem. Aí o verdadeiro, e maior tricolor do futebol brasileiro venceu 3 para o São Paulo, 1 para o Fluminense. Terceira vitória consecutiva, na terceira seguida aí do São Paulo. Nos últimos 9 pontos, fizemos os 9 possíveis, cara? Terceira vitória seguida. Aí São Paulo sobe momentaneamente para a 8ª colocação. Por que, Gabriel? Momentaneamente. Porque tem vários times ainda, não só com um, mas com 2 jogos a menos. Que é muito complicado, cara? Porque a gente fica falando sobre tabela, mas tem time que tá em cima que tem um jogo a menos. Aí outro tem 2 jogos a menos. Aí time que tá atrás do São Paulo tem jogamentos que se vencer pode passar. Então é muito complicado a gente falar sobre tabela, porque tem muito jogo ainda para acontecer, né? Mas o que importa é que o São Paulo tá evoluindo, tá jogando bem, cara? E estamos vindo aí agora de 3 vitórias seguidas, cara? Tinha que me dar uma sequência dessa aí, porque o time tá jogando bem, tá vencendo, e para voltar, cara, a confiança aí pro time do São Paulo, porque, irmão, a gente chegou a estar 1 ponto, da zona de rebaixamento, e agora estamos aí cada vez mais distante, cara? Cada vez olhando mais para a parte de cima ali da tabela, que é onde o São Paulo sempre tem que olhar, né? Então, 3-1 São Paulo para cima do Fluminense. E agora que eu fui ver aqui, que eu botei aqui as coisas sobre o jogo, só botei aqui os lances perigosos, cara, que é os principais lances do jogo, e acabei não falando nada sobre o jogo em si, Eu botei aqui primeiro tempo, segundo tempo, não tem nada, que eu não tenho nada. Agora que eu fui parar para pensar nisso aqui, então vamos no improviso. Seguinte, os primeiros 15 minutos de jogo, cara, eu já tava puto já, porque eu não sei o que aconteceu, se tinha alguma coisa na bola, se tinha alguma coisa na chuteira dos jogadores do São Paulo, porque, irmão, foi um show de passe errado. Até os 15 minutinhos do primeiro tempo foi um show de passe errado, cara? São Paulo tava com a bola, aí a defesa do São Paulo dava o passe pro Marcos Antônio, ele dava um passe errado. Aí dava o passe pro Alisson, ele não conseguia dominar a bola. Dava um passe pro Badilha, errava o passe. Outro errava o domínio. Tipo assim, os primeiros 15 minutos, um show de passe. Eu não sei o que aconteceu. Tipo assim, um atrás do outro. Tanto que eu fiquei puto que eu falei, porque era um passe, irmão, atrás do outro errado. Aí quando acertava, o jogador dominava a bola, não conseguia dominar a bola. Não sei o que aconteceu, Mas foi o comecinho do jogo. Não sei se o jogador do São Paulo tava meio nervoso, sei lá o que aconteceu. Aí depois, rapaz, assim, todo o jogo foi bem tranquilo pro São Paulo. O São Paulo em nenhum momento passou aí, passou sufoco ou algo do tipo. Foi um jogo bem tranquilo pro São Paulo, Teve algumas finalizações ali de fora da área. O São Paulo, ao decorrer da primeira etapa, estava conseguindo trocar bem passe, aquele time ofensivo, com poste de bola, cara? Marcação, pressão, que é aquilo que tanto cobrava do São Paulo. Em casa, principalmente, tem que ser protagonista, tem que ter a bola, tem que pressionar a marcação, não pode deixar o adversário respirar, ainda mais quando tá jogando na nossa casa, E isso a gente já viu em outros jogos, e ontem foi a mesma coisa, Porque é o estilo do jogo do Crespo, um estilo mais agressivo, mais ofensivo, de ter a bola, perdeu, tem que recuperar, e é isso que a gente quer, E ao decorrer do primeiro tempo, o São Paulo foi melhorando aí na partida, até sair aí o primeiro gol, que foi o gol do Arboleda, cara? Cobrança de escanteio, A zaga do Fluminense tira, sobra para o Alan Franco ali de fora da área, Ele dá o cabeceio pro Luciano, no lado direito. Eu até pensei que o Luciano não conseguiu dominar a bola, porque o cabeceio do Alan Franco pro Luciano foi muito forte. O Luciano conseguiu, mas se esforçou ali, conseguiu dar o cruzamento de perna direita, que não é a boa dele. E o Alan Franco, cara, que teve a cobrança de escanteio, o jogador do Fluminense tirou, o Arboleda já ficou ali mesmo, na pequena área. Na hora que o Luciano cruza, o Arboleda vai e faz gol. Se não me engano, era o Guga que tava marcando ele, O Guga marcar o Arboleda, aí tipo assim, é tipo eu marcar o Arboleda, aí não tem como, O Arboleda jantou, ali o Guga, cabeceou para fazer 1-0 aí para o time do São Paulo. Jogo bem tranquilo, como eu falei, o Fluminense, cara, assim, nossa, eu acho que eu nem lembro qual era a cor do uniforme do Rafael no jogo de ontem. E no primeiro tempo a gente teve a chance de ampliar com o Luciano, Que teve o pênalti lá do Martinelli. Um detalhe importante, que é um ponto super importante que eu acho. Nesse lance que foi o pênalti do Martinelli, que foi na finalização do Bobadilha, foi uma baita jogada do São Paulo. O São Paulo saiu construindo desde a defesa. Entendeu? Se você for pegar o lance inteiro, é o São Paulo construindo a jogada desde a defesa até
o ataque, né, cara? Tem o Marcos Antônio ali, acho que foi o jogador mais participativo dessa jogada do São Paulo, né? Ele dá o passe pro Enzo, aí o Enzo dá pro Ferreirinha, o Marcos Antônio recebe no meio, entendeu? Aí ele dá o passe de novo pro Ferreirinha, né? O Marcos Antônio dá o passe pro Ferreirinha e ultrapassa, né, cara? O Ferreirinha dá o passe pro Marcos Antônio ali no lado esquerdo, né, cara? Invadindo ali a área do Fluminense no lado esquerdo. Marcos Antônio dá o passe para trás, passa por um jogador de São Paulo que eu acho que era o Alisson, que ele escorrega, né? E sobra pro Bobadilha finalizar de primeira, né? Aí a bola desvia no jogador do Fluminense e depois bate na mão do Martinelli, né? Que tá com o braço bem assim, por mais que tenha um desvio do jogador do Fluminense antes, né? Pô, não dá pro Martinelli, tá desse jeito, tentar pequena área, né? Pô, pênalti claríssimo aí, não dá para discutir o pênalti. Infelizmente, o Luciano acabou perdendo. A questão do Luciano bater pênalti não é nem ele ter perdido, porque perder faz parte, né? O Lucas acabou perdendo, né, contra o Botafogo, né? No tempo normal ano passado, entendeu? O Caleri perdeu contra o Sport, o Ferreirinha perdeu contra o Fortaleza. Perder pênalti faz parte, né, cara? Todo mundo que bateu o pênalti um dia já perdeu. Isso aí faz parte, acontece. A questão do Luciano, cara, é que se você for pegar os pênaltis do Luciano, né? Outros que ele errou, e até os pênaltis que ele converte, cara, ele não bate bem pênalti. Cara, ele deixa telegrafado pro goleiro onde ele vai bater. Eu me lembro de um pênalti dele no ano passado, São Paulo e Bragantino. O jogo foi 2-0 ou foi 2-1, acho que foi 2-0. O André Silva faz 1-0 pro São Paulo e no finalzinho o Luciano faz o segundo gol do São Paulo de pênalti. E, cara, ele bateu mal o pênalti. Parece que ele telegrafa pro goleiro onde ele vai bater, entendeu? Tipo assim, tu vai ver o Luciano bater, ele deixa muito claro, né, ali pro goleiro onde ele vai bater. E isso é um problema, né? Isso é um problema aí. Perdeu, faz. Não achei que ele jogou mal, não, tá? Não é só porque ele não fez gol que ele jogou mal. Muito pelo contrário, achei que ele fez uma boa partida. Deu a assistência pro gol do Arboleda, jogou bem. Perdeu o pênalti, infelizmente acontece. Não tinha outro pra bater a não ser ele, né? Não tinha o Caleri, não tinha o Oscar, não tinha o Lucas, é ele e ele mesmo, né? Não dava pro Ferreirinha bater o pênalti sem que tinha o Luciano em campo, né, cara? Tá vendo uma ótima fase, ele que tinha que bater, perdeu, acontece, né? Faz parte aí do futebol. Aí o Fluminense no segundo tempo volta um pouquinho mais ofensivo ali, mas só em questão de volume, né, de ter a bola, porque não criou nada ali no segundo tempo, né? A gente teve aí, né, uma cobrança de escanteio na área no segundo tempo, que sobra pro Alisson na entrada da área, ele finaliza, o goleiro defende. Aí o lance seguinte foi o gol do Bobadilha, que foi anulado, do Bobadilha barra Luciano, né, que eu não sei para quem que seria dado o gol se fosse validado, né? Teve a cobrança de escanteio. Na verdade, não teve cobrança de escanteio, não. A cobrança de escanteio foi o lance anterior do Alisson que eu falei. O lance seguinte, que foi o gol do Bobadilha, o Ferreirinha recebe no lado esquerdo, né, cara? Ele tenta ali passar pro jogador do Fluminense, ele passa pelo jogador do Fluminense, ele vai dar um cruzamento, bate na mão, né, do braço do jogador do Fluminense. Eu achei que não foi pênalti, tá? Achei que não foi. Aí sobra pro Bobadilha na entrada da área, ele desce o cano de uma bomba e bate aqui no Luciano e vai pro gol. O árbitro foi no VAR e anulou o gol, porque a bola bate aqui no Luciano, né, cara? Bate aqui no Luciano. E assim, na regra, tá, né, que se o jogador finaliza e bate no braço do jogador, e mesmo que ele esteja com o braço colado, tem que ser anulado o gol, tá? Na regra, né? Isso aí não dá pra discutir, tá na regra. Eu acho essa regra uma vergonha, né? A bola bate um pouquinho no braço dele, né, cara? A bola quase vai no ombro, mas bate um pouquinho só aqui na parte do braço mesmo. E o árbitro considerou o que bateu no braço e o gol foi anulado aí, tá? Na regra. Eu acho essa regra uma vergonha, porque uma coisa é o jogador chutar a bola e no caso o Luciano tá com o braço assim, ou assim, o braço aberto, né? Bate nele e vai pro gol. Aí tem que ser anulado mesmo, que nem o Martinelli tava na hora do pênalti. O cara tava com o braço assim, parecia um goleiro, né? Parecia goleiro, era o Martinelli, não Fábio. Agora o Luciano tava bem assim, né, velho? Pô, anular esse gol, né, cara, assim, é uma vergonha. Tá na regra, repetindo, mas, cara, o jogador do Luciano tá bem assim, né? Ele tenta abaixar ainda pra bola vir dele, aí bate e vai pro gol e tem que anular, né? Tipo assim, não, o lance em si, ele não tem nenhum tipo de infração para você anular, né? Porque ele não tá com o braço escancarado ali para ter benefício, né, cara? Então, tipo assim, é lamentável aí, mas infelizmente tá na regra. Eu acho essa regra um lixo, uma vergonha, para mim não faz nenhum sentido isso, entendeu? Porque o cara tá assim, né? Ele tenta se abaixar, desviar ainda, mas infelizmente acabou sendo anulado aí o gol. E depois teve também, né, não sei se posso falar que foi uma polêmica, que foi a questão do impedimento do Ferreirinha no gol do gol do Ferreirinha, né, que o Ferreirinha recebe
no lado esquerdo, né? Ele vai levando, conduzindo a bola na linha de fundo, não, no lado esquerdo do time do Fluminense, né? Foi um contra-ataque ali do São Paulo. Ele espera o Marcos Antônio, dá o passe pro Marcos Antônio do lado direito. Marcos Antônio, né? Até com certa liberdade ali, vai conduzindo. Ele espera o Ferreirinha se posicionar. Marcos Antônio cruzamento lindo, perfeito do Marcos Antônio. E o Ferreirinha sozinho, né, cara, para cabecear e fazer o gol. Na hora, né, cara, eu achei que o Ferreirinha tava um pouco à frente, né? Um pouquinho ali à frente. Aí depois mostrou outro ângulo, eu já achei que não tava. Aí mostrou que eu achei que tava, aí mostrou que eu achei que tava. Tipo assim, uma bagunça que é as imagens da CBF, né, cara? Como todo lance que acontece no futebol, numa imagem tu tem uma visão, aí tem outro ângulo, tem outra interpretação já sobre o lance, né, cara? Porque a qualidade das imagens ali do VAR, né, que tem ali disponível pra gente ver na TV, é horrível. Né? É horrível e muito ruim. E tipo assim, cara, eu fiquei na dúvida, né? Não tem o raio de impedimento semiautomático no Brasil ainda, né? Como já tem em alguns lugares aí no mundo, infelizmente no Brasil não tem. Então tem essa questão, pô, tava impedido, não tava, não sei. Fiquei na dúvida aí, um ângulo achei que tava impedido, outro ângulo achei que não tava. E assim saiu o gol do São Paulo aí, num baita de um cruzamento do Marcos Antônio, né? E uma baita finalização também do Ferreirinha, que é a principal, que é o ponto mais fraco do Ferreirinha, que é a finalização. Ele finaliza aí bastante mal, mas dessa vez foi muito bem na cabeçada, sozinho também, né, Ferreirinha? Pô, tu jogador profissional, né, meu filho? Sozinho tu tem que fazer o gol, né? A gente sabe que o Ferreirinha tem dificuldade para finalizar, mas aquele gol sozinho ele não podia desperdiçar de forma alguma, né? Aí, né, rapaz, 2x0, o Fluminense tá com a bola pra cá, pra lá, São Paulo só desacelerou um pouco o jogo, 2x0, né, tranquilo, até a gente entregar, não vou falar entregar o gol, porque seria muito clubismo da minha parte, né? No gol do Fluminense, tem a parte do mérito do Samuel Xavier, porque foi uma baita da finalização, né? O cara pega de primeira, né? Pô, chuta no cantinho, até que a bola foi tão no canto que a bola bate na trave antes de entrar, então tem mérito do Samuel Xavier, claro, mas a bola que o meu zagueiro Alan Franco, pô, joga pra entrar da área foi brincadeira, pô, Alan Franco, pô, a gente te adora, tá jogando muito, né? Mas vacilou legal, hein, cara? Cruzamento do Serra na área, tá o Alan Franco, e atrás do Alan Franco tá o Wendel. Tipo assim, era só uma comunicação ali pra deixar a bola passar pra ir pra lateral, né? E tipo assim, cara, foi um erro ali bem bizonho do Alan Franco. Pô, o cara cruza a bola, tu vai ajeitar a bola pra dentro da área, onde tá jogando do Fluminense, no caso pra entrar da área onde tá jogando do Fluminense, Samuel Xavier emendou de primeira e fez um baita gol. Então, 50% de demérito, porque foi uma falha, né, considerável do Alan Franco, e também tem o mérito da finalização do Samuel Xavier, que foi uma baita de uma finalização aí. 2x1, aquele negócio, né? Aquele negócio. 2x0, Fluminense não tinha dado nenhum chute no gol, tá? Levou nenhum perigo, jogo controladaço do São Paulo, jogo fácil, tranquilo. A gente vacilando no gol e aquele negócio, aí, tá vendo? Jogo fácil, tranquilo, teve chance de fazer mais, não fez. Aí o Fluminense faz 2x1, irmão. Aí, tipo assim, os caras animicamente mudam muito. Aí é outro jogo, irmão. Outro jogo, mas acabou que o Fluminense não fez nada, só foi aquele gol mesmo, lance completamente isolado do jogo, foi esse gol do Fluminense, né? Mesmo quando faz esse gol, não consegue pressionar, criar chance aí, né? Colocar o São Paulo numa situação aí, contra a parede, não teve isso, não aconteceu em nenhum momento, né? E depois teve o gol, né, do Tapia, né, cara? Que o Fluminense já tava ali, né, 2x1, foi pro desespero. Né, o jogador do Fluminense, que eu não sei quem era, tava acabando no meu campo. O Ferraz chegou, irmão. Porra, jantou ele de uma forma inacreditável. O Ferraz chega, irmão. Ele dá o desarme limpo na bola. Ele janta o jogador do Fluminense e dá o passe ali no meio do Ganso e de outro jogador do Fluminense para deixar o Tapia, né, cara, na cara do gol. Entendeu? Aí lembrou aquele lance contra o Corinthians, né? Que ele sai na cara do gol e finaliza e não dá o passe pro Ferreirinha. Ontem, né, ele recebe na posição, foi um lance até igual, né? Na posição que ele tá ali, que ele recebe passe, foi um lance até igual. E tipo assim, ontem tinha que finalizar, né? Porque o zagueiro do Fluminense já tinha fechado ali o André Silva, né? Que era o jogador do São Paulo que tava ali do lado. O zagueiro tinha fechado, ele tinha que fazer o gol. Ele fez o gol e o Tapia para fechar 3x1. E depois quase que o Rodriguinho mete um golaço ainda, né? Que ele dá 2 chapéus, corta o jogador do Fluminense e manda bomba de fora da área. E o Fábio faz uma baita defesa aí, 3x1 pro São Paulo. São Paulo fez um bom jogo, não sofreu, produziu ofensivamente, time agressivo, ofensivo, com poste de bola, troca de passe, triangulação, aquilo tudo que a gente esperava. Tudo que a gente quer ver o São Paulo fazer, a gente está vendo com o Crespo, e foi um bom jogo do São Paulo, um jogo tranquilo, até fácil, né? Podemos dizer assim, fácil pelos méritos do São Paulo, evidentemente, né, cara? E assim, 3x1, metemos 3 gols,
teve 2 anulados e um pênalti, né? 2 anulados que foi o gol do Bobadilha anulado, né? Que desviou do Luciano. E no finalzinho teve também o gol, né? Que foi o cruzamento na área. O André Silva cabeceia. Eu nem sei quem fez o gol que estava impedido. Eu acho que foi o Tapia, né? Que o André Silva cabeceia e o Tapia tá impedido, ele faz o gol. Acho que é o Tapia, ou o Alan Franco, sei lá quem era. Né? Teve esses 2 gols anulados e o pênalti. Então, tipo assim, poderia ter sido 4, 5. Né? O Sport teve chance ainda para poder fazer mais. Então, um jogo bem tranquilo aí pro São Paulo. Bem tranquilo aí mesmo, tá bom? Rafael, cara, fez 0 defesa, tomou o gol, achei que ele não teve culpa, então foi ok. Ferrarese jogou muito, ótimo partido do Ferrarese. Arboleda jogou demais, ótimo. Alan Franco, eu vi algumas pessoas falando que ele foi abaixo. Eu achei que ele fez um bom jogo, só que vacilou feio no gol do Fluminense, né? Então, ok aí. Foi mal, né, cara? Ele deu o gol, tem que fazer. Foi mal, né? Tentei passar pano pro Alan Franco aqui, mas não dá. Pô, ele falhou, fanfara ali de comunicação dele com o Wendel, ele acabou dando, porra, botando a bola na entrada da área onde estava o jogador do Fluminense, né? Então falhou, apesar que tirando esse lance, eu achei que ele fez um bom jogo. Cédric Soares, ok, não comprometeu, ele nunca compromete defensivamente, né? Mas ofensivamente falta, e ontem também faltou, né? Não que ele, nossa, foi bem ofensivamente, não foi. Fez arrozinho com feijão ali dele, ok. Não teve tantos erros do Cédric como teve em jogos anteriores. Marcos Antônio, na minha humildíssima opinião, o melhor em campo. Para mim ele foi o melhor. Jogou muito, pô, deu assistência. Ele participa do lance do pênalti, né, cara? Aquele que dá o passe pro Badilha finalizar e o Martinelli fazer a defesa, né? Que ele faz a defesa ali. E dá assistência pro segundo gol do São Paulo, que foi a assistência que ele deu pro Ferreirinha, né? Então, para mim, o melhor em campo, tá? Tipo assim, impressionante. Bobadilha também jogou pra cacete, muito bem, né, cara? Bobadilha que, né, ia fazer o gol dele, mas foi anulado. O lance do pênalti foi uma finalização dele, né? Fora que jogou também muito bem aí. E o Alisson jogando mais à frente. A questão do Alisson não é nem que o Alisson só tá jogando mal. Ah, não, o Alisson tá mal. Uma fase ruim. Cara, ele tá claramente perdido e desconfortável nessa posição de meia, né, cara? De ser o jogador à frente ali dos 2 volantes. Ele sempre foi um jogador de lado, né, cara? De campo, um jogador de lado de campo. E depois começou a jogar de volante, né? Então, tipo assim, essa posição de meia ali mesmo, ele não tá acostumado a jogar. E claramente você vê que ele tá desconfortável nessa posição. Claramente, entendeu? Então é uma questão que a gente tem, né? Aí pra resolver é uma carência, porque falta um jogador nessa posição, né? O Oscar se machucou e o São Paulo doou o Matheus Alves pro CSK. Então é o Alisson aí e tem o Rodriguinho, né? Que entrou bem no segundo tempo aí. Enzo Dias também fez um bom jogo, não comprometeu, né? Aí, mas cara, nem o Cédric nem o Enzo comprometeram, fizeram um bom jogo até, mas cara, 3 zagueiros tem que ter alas mais ofensivas. O Enzo Dias e o Cédric são laterais, né? No caso, alas, né? Porque o São Paulo joga com 3 zagueiros, são jogadores, cara, defensivos. Muito bons defensivos dois, mas falta ofensivamente, né? Luciano perdeu o pênalti, mas achei que fez um bom jogo, deu assistência pro gol do Arboleda. E o Ferreirinha fez o segundo gol do São Paulo, mas alternou bons e maus momentos, né? Inclusive no primeiro tempo também errou muito passe, né? Então ele teve ali altos e baixos, mas acabou fazendo o gol dele aí, que foi o segundo, né, para dar tranquilidade pro São Paulo. André Silva, ok, não fez muita coisa. O Ender também ok. Rodrigo entrou bem, quase meteu um golaço, né? O Tapia entrou bem porque fez o gol e também que matou, né? Porque a gente tinha sofrido o gol, tava 2-1, ele faz o terceiro para acabar com o jogo. E o Sabinho entrou bem no finalzinho, acho que nem na bola pegou, né, cara? Se pegou, foi, né? A gente entrou faltando 5 minutinhos para acabar a partida. Aí, tá bom? Vamos lá para a coletiva do Crespo, que eu já falei muito sobre o jogo, né? Então 3-1 pro São Paulo, ótimo jogo, né? Um bom jogo, né? Acho que contra o Corinthians foi melhor, até contra o Bragantino foi melhor, mas um bom jogo do São Paulo, boa atuação, né? Não tenho o que falar. Aí, o técnico Hernan Crespo elogiou a postura do São Paulo na vitória por 3-1 sobre o Fluminense neste domingo. O técnico ressaltou as situações adversas, como a perda do pênalti e uma anulação de um dos gols, para dizer que o time se manteve aguerrido em campo. Ele falou o seguinte, abre aspas: o jogo foi bom, muito contente pelos atletas, pela forma como jogamos, mas ainda pelas situações adversas. Não é fácil errar um pênalti, o VAR anulou o gol. E o time sempre igual, agressivo, com vontade de jogar e de recuperar bolas. Resultado é consequência de tudo isso. Fecha aspas para o Crespo. Verdade, né, cara? Teve gol anulado, teve o pênalti perdido, mesmo assim o São Paulo continuou na mesma pegada, né, cara, marcando pressão, recuperando a bola. O time não foi, nossa, São Paulo perdeu o pênalti, o time animicamente caiu, né, de rendimento depois que perdeu o pênalti, teve nada disso. São Paulo manteve ali
o jogo inteiro, né? Foi um jogo bem consistente aí do time do São Paulo. E a gente comentou no pré-jogo, né, que não tinha informação sobre alguma mudança em específico, né, que ele ia fazer na escalação, mas tinha várias informações que ele ia mudar. A gente sabia quem especificamente ia sair, quem que ia começar jogando, mas que ia ter mudança ia e teve. O Crespo explicou as duas mudanças do time titular que ele promoveu, que foi o Ferreirinha no lugar do André Silva e do Enzo Dias, né, que entrou aí no lugar do Wendel, abre aspas aí para o Crespo. O André finalizou o jogo com Juventude com dor no pé, olha aí. Então eu tive que escolher outra solução. Escolhi o Ferreirinha, que estava muito bem. Achei que ele seria importante. O Wendel, depois de 2 jogos, achei que talvez poderia estar um pouco mais cansado. Então a decisão foi por colocar o Enzo Dias, fecha aspas. Então o Wendel foi mais por cansaço e o André Silva terminou o jogo com Juventude com dor no pé, né? Então foi por esses motivos aí, essas mudanças no time titular aí do São Paulo, tá? Com desfalques e tendo que evitar sobrecarga aí dos jogadores, Crespo terá que administrar a equipe, sendo que tem 3 competições, né? E a gente tá aí no Brasileiro, próximo jogo é a Copa do Brasil e na outra semana é Libertadores. As Copas chegaram, né? As Copas chegaram e quinta-feira tem o Atlético Paranaense. Aí tem essa questão, né? Tem muito machucado, algumas posições aí que o São Paulo é carente no elenco e tem 3 competições. O que fazer? O Crespo falou o seguinte, abre aspas. A coisa interessante é que o time começou a pontuar. Agora fica um pouco mais tranquilo. O Brasileirão é muito difícil. Hoje um jogo totalmente controlado, mas com a qualidade do adversário, colocou 2-1, né? Que é verdade, né? O jogo estava controlado e teve o gol dos caras. Depois não aconteceu nada perigoso, mas poderia. Temos que controlar jogo a jogo, dia a dia. E em todas as frentes. O desgaste é grande, mas somos o São Paulo. Temos que lutar e competir sempre, fecha aspas, né? Então, foi perguntando bem sobre o elenco, né? Sobre priorizar alguma coisa. Ele falou, ó, tem aí, desgaste, né? É muito difícil, mas temos que ir em todas as frentes. O desgaste é grande, mas somos o São Paulo. Tem que competir sempre e é isso, né, cara? Eu acho que vai fazer, qual que vai ser a estratégia? Eu acho que vai ser o seguinte. Atlético Paranaense quinta-feira. André Silva pode jogar? Vai jogar. Luciano não pode jogar? E o Luciano, ó, tá desgastado, né? Já vem de sequência de jogos, então vamos deixar ele no banco. Eu acho que vai ser, não acho que ele vai pôr o time 100% titular ou vai pôr um time bem diferente, né? Não acho que ele vai fazer isso. Eu acho que vai fazer o seguinte, quem tiver melhor vai jogar. Eu acho que é isso que vai fazer, baseado nesses primeiros jogos. Contra o Juventude, o Alan Franco já tava com dor, então ele já tirou, né? E ontem o André tava com dor no pé, André mais cansado. Não, o André tava com dor no pé e o Wendel mais cansado. Ele foi, tirou os dois e fez 2 mudanças. Então acho que é isso que ele vai fazer. Quem tiver condição vai jogar, quem não tiver vai ser preservado. É isso que vai fazer. Eu colocaria um time bem diferente, tá? Coloca Marcos Antônio e Bobadilha, nem jogaria, botaria o Alisson e o Pablo Maia. Dava uma chance pro Rodrigo como titular. O Luciano não jogar nem ferrando, né? Nem ferrando aí, entendeu? Porque, pô, já vem o jogador mais importante do São Paulo hoje, né? Ofensivamente. E pô, já tem muito desfalque, então não dá nem pra sonhar em perder o Luciano agora, né? Aí, né, tem as Copas aí, depois do Atlético Paranaense tem um jogo contra o Inter, né? Jogo importante do Brasileiro, confronto direto, então o Luciano, por exemplo, eu nem colocaria nesse jogo aí, tá bom? E foi perguntado pra ele aí sobre a questão, né? Foi perguntado sobre a questão da lateral, né? E ele falou, ó, tem que inventar a posição, abre aspas pro Crespo. Neste momento, teremos que inventar uma posição ou esperar que o Mike esteja bem. Talvez o próximo jogo, se ele estiver bem, pode jogar. Vamos ver no dia a dia. O elenco não tem lateral direito, tá? Cutucadinho para a direita aí. Apesar que é um fato, mas também é cutucadinho. Ó. Não tem lateral direito, né? Tem que inventar a posição. Além do Cedric, ou a gente inventa alguma coisa ou não tem, fecha aspas, para o Crespo, tá? Então ele falou, se o Mike estiver bem, ele pode jogar na quinta. Então se ele estiver bem é porque ele não tá ainda, né? Porque nos últimos 2 jogos o São Paulo já estava recuperado, mas não tá 100% ainda, segundo pelo menos o Crespo dá a entender, né? Se ele estiver bem, ele pode jogar. Então vamos ver se o Mike vai estar aí disponível para o jogo contra o Atlético Paranaense. O Crespo deixou a entender, né, que se ele estiver bem, ele pode jogar, pode ganhar uma chance contra o Atlético. Não sei se como titular ou reserva, mas pode ser que ganhe uma oportunidade caso ele esteja bem. Bom, segundo o Alexander Vieira, o André Silva vem recebendo sondagens para deixar o São Paulo, mas em todas as oportunidades ele sequer quis ouvir.
A Udinese, né, que é da Itália, e o Union Berlin e outros clubes internacionais como um dos Emirados Árabes chegaram a procurar os seus representantes. O centroavante foi pai há pouco tempo e quer se consolidar no Brasil. Está bem adaptado com seus familiares e está realizando o sonho de seu pai de jogar no clube do coração dele, né? Aí o Alexandre põe aqui uma informação importante, ó. As sondagens começaram a ser recusadas desde que ele era reserva do Caleri no início do ano, né? Então, se desde o início do ano ele está recebendo sondagem e recusou quando era reserva, agora que ele é titular ele não vai querer sair, né? Então, o Udinese foi atrás, o Union Berlin da Alemanha, times dos Emirados Árabes também foram atrás, mas ele não tem interesse aí de deixar o São Paulo neste momento, né? Ele quer ficar aí no tricolor. O Leeds United, né, contratou aí o cria de Cotia Lucas Perry por 18 milhões de euros, né? Ele estava no Lyon e foi pro Leeds United da Premier League. Não sei se está na Premier League, né? Sei que é o, né, que o Leeds United é um time inglês, não sei se está na Premier League nessa próxima temporada ou se na Championship, né, que é a segunda divisão da Inglaterra, né? Mas de qualquer forma, esse pouco importa. O Leeds comprou ele por 18 milhões de euros, né? Foi anunciado ontem. E o São Paulo, né, cara, por ser aí o clube formador, o São Paulo aí pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, o Tricolor vai ganhar aí, né, 3 milhões e meio de reais pela venda aí do Lucas Perry, né, cara? Aquele negócio que eu falo pra vocês, né? O São Paulo não vendeu ninguém, né? O Perry nem é mais do São Paulo, né? Já foi pro Náutico, pro Botafogo, pro Lyon, né? Então o cara já tem muito tempo que foi embora do São Paulo e só por ser vendido, o São Paulo ganha grana porque é clube formador. Então 3 milhões e meio de reais pro São Paulo não fazer nada só porque o cara foi vendido da França pra Inglaterra. Ótima grana, né? Ótima grana aí, 3 milhões e meio de reais. Meu querido, se inscreve no canal caso não for inscrito, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.